Alô você, nós estamos começando aqui mais um dia, sempre com a nossa devocional diária. E eu quero meditar hoje sobre o poder da graça de Deus em transformar a vida de uma pessoa. Talvez você que está nos assistindo agora seja uma pessoa que teve um passado muito triste, longe de Deus, e a graça de Deus o alcançou e transformou a sua vida. E você hoje é uma nova criatura, uma pessoa completamente conectada com Deus. E esse Deus da graça continua agindo. Eu quero ler apenas a história de uma pessoa, de um personagem bíblico chamado Raabe. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Quero destacar aqui a figura de Raabe. A história dela está lá em Josué, capítulo 2, versos de 1 a 14. É muito importante nós entendermos que Raabe, ela era uma prostituta. E a Bíblia, sempre quando se refere a ela, revela a sua antiga profissão. Assim como Neemias era copeiro, assim como Davi era pastor, assim como Pedro era pescador. Quando se cita na Bíblia o nome de Raabe, geralmente, todas as vezes, exceto nesse texto aqui, vem acompanhado desse título, a prostituta. Mas eu quero tirar 3 lições sobre a vida de Raabe, baseado lá em Josué, mas aplicando esse versículo aqui, que é o versículo que nos apresenta a genealogia de Jesus. Essa ex-prostituta chamada Raabe, ela está na genealogia humana de Jesus Cristo. Isso aqui se chama a graça transformadora de Deus. Primeiro, eu quero destacar 3 características da vida de Raabe. Primeiro, ela era uma mulher conectada com o seu tempo. Quando Josué estava se preparando para invadir a cidade de Jericó, ela, ao conversar com os 2 espias, registra o conhecimento que ela tinha do que Deus estava fazendo no seu contexto histórico. Então ela conhecia o seu tempo, o que Deus estava fazendo no seu tempo. Ela era uma mulher atualizada nas informações dos fatos históricos. Outra coisa que eu acho muito interessante é que ela, ao ser desafiada por Deus, ela fez a opção de salvar a si mesma e salvar toda a sua família. Por que isso? Porque a cidade de Jericó seria invadida e Deus destruiria a cidade de Jericó. E ela então, sob a orientação dos espias, ela coloca um cordão de escarlate à frente da sua casa. E por causa daquele cordão de escarlate, quando houve a invasão, a sua família foi completamente protegida do juízo de Deus, do julgamento de Deus à população de Jericó. Mas a terceira lição que eu aprendo, olhando para esse texto de Mateus, capítulo 1, versículo 5, é que aquela mulher prostituta que creu em Deus teve a sua vida completamente transformada. Ela passa a ser uma mãe de família. Ela se casou com Salmão. Salmão. E aí é interessante porque Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz casou-se com Rute,
Ruth teve Obed, e Obed, Jessé, e Jessé, o pai de Davi. Então é tão interessante que por causa da graça de Deus, essa mulher ela entrou na linhagem real de Israel. Ela foi transformada completamente e passou a fazer parte da família de Deus, da família de Jesus. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que ninguém, por mais pecador que seja, por mais longe de Deus que esteja, por mais escravizado que esteja pelo pecado, Deus pode alcançá-lo. A graça de Deus pode transformá-lo. E a graça, abre aspas, né? A graça transforma fichas em moedas de ouro, pedregulhos em pérolas, doença em saúde, fraqueza em graça e força, miséria em abundância. A graça de Deus vem sobre a desgraça humana. A graça de Deus, ou a misericórdia de Deus, vem sobre a nossa miséria. Então eu queria, nesse dia, que você pensasse nessa mulher chamada Raabe, serva de Deus, eleita de Deus, com um passado sujo, com um passado desprezível, mas pela graça de Deus ela foi transformada, restaurada e se tornou membro da família real. É assim que Deus faz comigo e com você, né? É assim que Deus faz com cada filho, cada eleito dele. Ele escolhe, ele chama, ele transforma, ele dá dignidade espiritual. Que Deus abençoe o seu dia, que você possa meditar na palavra de Deus e ter um dia abençoado na presença dele. Muito obrigado, Deus te abençoe.